Super simples! Você já ouviu falar? O sistema de tributação foi criado para facilitar a vida de micro, pequenos empresários e empreendedores individuais. O Senado acaba de aprovar novas regras para permitir que mais gente entre nesse regime simplificado. Setores que não podiam participar também devem ser beneficiados. É o caso das vinícolas e das microcervejarias. Mas será que essa novidade vai ajudar a economia dos municípios? Tá na hora de Município Brasil. Brasil, país sede. Que legado os grandes eventos esportivos deixam para os municípios e para o cidadão? Minha cidade tem as riquezas de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Cidade modelo. No interior de São Paulo, a recuperação do rio que abastece o município garante água de qualidade para todos. Que empresário não sonha com menos burocracia e mais facilidade para tocar seu negócio? Se você é dono de micro ou pequena empresa, é empreendedor individual ou quer se tornar um deles, uma boa notícia. A cobrança de impostos para essas categorias deve ficar mais simples ainda. Mas será que as prefeituras também estão gostando da novidade? IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS, IPI, CMS, ISS. contribuição para a Previdência Social. Vence dia 15. Vence dia 28. pagar no dia 1º. Se passar, tem multa. Ufa, é muito tributo para administrar, né? Para andar dentro da lei e manter as contas em dia, micro e pequenos empresários iam várias vezes ao banco todo mês. Pensando em aliviar a vida desse pessoal, o governo criou em 2007 um regime simplificado que permite pagar tudo quanto é imposto e contribuição de uma única vez. É o Simples Nacional. O Simples é uma simplificação do processo tributário. Ele faz um único recolhimento, e depois a distribuição daquela sua contribuição para os vários tributos, da União, dos estados e dos municípios. O Simples também garante descontos na tributação, preferência nas contratações públicas de bens, serviços e obras por licitação, acesso ao juizado especial civil e criminal e parcelamento especial das dívidas em até 60 meses. Os benefícios só valem para a empresa que ganha até R$3.600.000 por ano. Acima disso, o negócio é considerado de médio porte. É o caso do Emerson, sócio em uma empresa de tecnologia que até o final deste ano deve superar a marca dos R$3.600.000. Se nada mudar, a empresa vai perder os benefícios. Tudo indica com as projeções de venda para esse ano que a gente ultrapasse. A gente está justamente nesse momento. A gente está em stand-by, esperando o que vai acontecer para sair do Simples ou continuar no Simples. O nosso objetivo é manter-se no Simples. O Dalto, dono de uma rede de lanternagem e pintura de automóveis, passou pela mesma situação. O negócio deu certo e cresceu. Mas para não abrir mão das vantagens do Simples, as novas 5 lojas estão no nome de familiares. Tem a Dalto Tinta, que é uma empresa, que está no nome da minha irmã. E tem a DCS, que está no nome da minha irmã. E tem a Mercado, que é o nome do meu filho. Hoje, falar sério para você, tem muitas pessoas que não crescem por causa disso. Para atender pessoas como Dalto e Emerson, o Congresso revisa as regras do Simples. Uma das mudanças propostas é justamente aumentar para R$4.800.000 o teto de faturamento anual dos pequenos empresários. Vai ajudar bastante, porque o que estava acontecendo anteriormente é que muitas empresas, ao chegar ao patamar de 3.600 e não ter, na verdade, a possibilidade de permanecer na condição de pequena empresa, elas fragmentavam, criavam um novo CNPJ para não perder os benefícios. Mas as mudanças não param por aí. Tem ainda a redução do número de faixas de faturamento, mais prazo para parcelar as dívidas,
e a inclusão de novos negócios entre os beneficiários desse regime simplificado. É o caso das cervejarias artesanais. Bom para o Rio Grande do Sul, que tem 102 fábricas, 22 só na capital. Estamos no bairro Anchieta, pertinho do aeroporto de Porto Alegre. Uma área de 2 km² que reúne 12 microcervejarias artesanais. Aqui estar lado a lado com a concorrência não é problema. Pelo contrário, faltou malte, cerveja, lúpulo, é só bater no vizinho. É que nem buscar uma xícara de açúcar. A formação do polo cervejeiro foi por acaso, mas hoje todo pequeno produtor de cerveja quer fazer parte dessa comunidade que só cresce. O polo ele não é visto como um polo concorrente, mas um polo maduro, um polo coeso, né, com os mesmos problemas, as mesmas demandas. A cervejaria Seasons foi a primeira a chegar em 2010. A gente fez uma propaganda do bairro e o pessoal acabou vindo, né? E óbvio que depois isso também, as outras cervejarias também fomentaram isso, né? E hoje a gente tem aí 12 cervejarias no bairro Anchieta, então é um polo que não tem precedentes no Brasil. Graças ao polo cervejeiro, os empresários compram matéria-prima juntos, negociam com os fornecedores, conseguem descontos e ainda tem o potencial de atrair turistas. A gente frequenta aqui, às vezes, para vir encher uma garrafa, vem comprar uma cerveja diferente. Eu vejo como um grande mercado a ser explorado, sim. Acho que principalmente pela concentração, pela quantidade de cervejarias que se tem aqui, seria interessante até que a própria prefeitura também incentivasse bastante isso. Existem projetos de estímulo, né, como tours para pessoas que vêm de fora, para conhecer as cervejarias, que está sendo desenvolvido junto com o SEBRAE e a Secretaria Municipal de Turismo. O espaço urbano, ele bem usado, ele dá vida, ele qualifica e ele revitaliza. Esse setor está dinamizando o turismo, está criando um desenvolvimento regional com vocação local. Na cervejaria Irmãos Ferraro, o dono conduz a visita e explica o processo de produção. Depois do processo inicial, que é o processo de mostura, que é onde ela é cozida, filtrada e fervida, e ela vai para o tanque, leva em torno de uns 20 dias a 25 dias para realmente ela sair de hoje que foi feita até a mesa do consumidor, até o copo do consumidor. Por aqui não falta criatividade. Tem cerveja de chocolate, pimenta e até de erva mate. Apesar de jovens, essas fábricas são bastante premiadas no Brasil e no exterior. E tem em quem se espelhar. A primeira cervejaria artesanal brasileira é gaúcha, a Dado Beer, criada em 1995. Essa história começou realmente de uma brincadeira em razão de ter o sobrenome cerveja, beer em alemão. A primeira cerveja que eu fiz foi uma lager, foi uma pilsen. A segunda cerveja foi uma cerveja de trigo, não filtrada, né? E quando o consumidor olhou aquela cerveja turva, densa, com fermento ainda em suspensão, isso em 1995, ele olhou, mas o que é isso? E era um negócio muito diferente, muito estranho. Nós fomos beneficiados pelo pioneirismo e também fomos onerados pelo pioneirismo. Hoje em dia as pessoas estão abertas a experimentar qualquer estilo de cerveja. A gente precisa ter cada vez mais demanda de cerveja artesanal e as pessoas precisam conhecer. E as pessoas não conhecem cerveja artesanal. Uma demanda das cervejarias artesanais, adivinha qual é? Parecida com a dos brasileiros, pagar menos impostos. Uma garrafinha dessa aqui custa cerca de R$20. 60% do preço, R$12, é para pagar impostos. Mas esse valor pode cair pela metade porque as microcervejarias vão entrar no Simples Nacional. Ele realmente facilita muito a vida das empresas, porque além da carga, a complexidade na contabilização no Brasil é muito alta, né? Que se nós tivéssemos tido essa oportunidade no passado, isso teria nos ajudado. Hoje, para a gente abrir uma microcervejaria no Brasil, é como se nós estivéssemos abrindo uma grande planta. A má notícia é que o preço da cerveja artesanal não deve diminuir muito, segundo os cervejeiros, por causa do alto custo de produção. Os maltes escuros e mais caramelados são todos importados, o lúpulo é todo importado, o fermento ele é todo importado. Bem nacional na cerveja, a única coisa que a gente tem hoje é água, né? O resto tudo ele acaba sendo
mas vindo de outros lugares, principalmente porque no Brasil a condição climática é complicada. As cervejarias hoje elas estão com uma margem muito pequena e tendo muita dificuldade para conseguir crescer. Essa redução ela vai ajudar as cervejarias a respirar primeiro, entendeu? Então primeiro elas precisam ter esse fôlego, para depois sim elas conseguirem trabalhar. Além das cervejarias, as vinícolas e as cachaçarias também estão na lista dos novos beneficiários. Mas as mudanças podem tirar 214 milhões de reais por ano do caixa dos municípios, que podem ganhar com a novidade no médio prazo. Esses 214 está incluindo o ISS e está incluindo o FPM também, né? O principal, que é de competência do município, é o ISS, é o Imposto sobre Serviço. Esse é só do município mesmo. O ICMS, que ele é um imposto estadual, mas os municípios recebem 25%. E da parte que cabe ao imposto de renda e IPI, nós recebemos no fundo de participação, porque é a base de cálculo, né? A principal receita nossa é o FPM. Então, nós temos impacto aí em pelo menos 3 impostos. Você tem menos impostos, você pode, no primeiro momento, pensar que você arrecada menos. Mas como tu aquece a economia, você dá o emprego é a criança na escola, quer dizer, tu tem toda uma rede, né? Então, eu acho muito importante que eles entrem no Simples, e, evidentemente, que a cidade vai indiretamente ganhar de uma outra forma. Então, fomentar a atividade econômica, seja de gastronomia, seja na área de confecções, seja na área metal-mecânica, em todos os segmentos, né? Ela acaba contribuindo para a economia daquele município, a economia daquela região. O recurso que é gerado com aquele empreendimento, ele circula dentro do município, né? Então isso acaba que traz um retorno econômico, sim. O que é mais importante para a nossa economia é que ela cresça, se desenvolve, tenha mais empregados, né? Que ela fique robusta. E isso estava sendo impedido por 20 faixas. Cada vez que o pequeno empresário crescia, ele mudava de alíquota. Pronto, cada vez que ele mudava de alíquota, era um monte de imposto a mais. E que deixava o pequeno com muito medo de crescer. Com a rampa, não. São 6 alíquotas, nas quais ele muda de pagamento. Então, ele tem um planejamento. Nos últimos 10 anos, para cada 100 empregos formais com carteira assinada, 93 deles são das empresas que estão no Simples Nacional. Ou seja, as micro e pequenas empresas hoje são aquelas que efetivamente geram emprego. Essa atualização que nós estamos fazendo tem como objetivo permitir que essas empresas continuem gerando emprego, pagando a massa salarial e possa participar um pouco mais do Produto Interno Bruto. O Brasil está no roteiro dos grandes eventos esportivos internacionais. Depois do PAN e da Copa do Mundo, foi a vez dos Jogos Olímpicos acontecerem aqui. Para um evento desse porte, o investimento em infraestrutura não é pouco. Mas o que fica de legado para as cidades e para a população? Já já você vai saber mais sobre isso. Antes, a gente vai para o Nordeste conhecer Mar Vermelho, na zona da Mata de Alagoas. Por seu clima de serra, frio e seco, o município é conhecido como a Suíça Alagoana. As fotos foram enviadas pela Diana Pereira.